Olá, você assiste a partir de agora o programa Cidadania em Debate. É produzido pelo Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso em parceria com a TV Assembleia. E neste ano de eleições, a Justiça Eleitoral está muito atenta às fake news, aquelas notícias falsas que circulam pela internet e acabam por prejudicar a cidadania e prejudicar a vida do eleitor. Nós já falamos sobre esse tema umas 3 vezes aqui no nosso programa e hoje vamos voltar ao assunto para discutir os mitos e verdades sobre as eleições. Recebemos hoje aqui o diretor-geral do TRE, Nilson Fernando Gomes Bezerra, e recebemos também Onofre Ribeiro, nosso querido Onofre, analista político em Mato Grosso, muito conhecido aqui no nosso estado. Nilson, obrigada pela presença. Onofre, muito obrigada pela presença. Onofre, você tem mais de 30 anos de estrada aí no jornalismo mato-grossense, não é? 42. 42. Onofre, nesses 42 anos de estrada, você lembra como eram as eleições, como eram as apurações das eleições antes da urna eletrônica, que completou 20 anos agora, em 2016? Mariana, tem um livro do escritor mineiro Mário Palmério. Ele é famoso por conta daquela música Saudade, que ele compôs quando era embaixador no Paraguai. Ele escreveu um livro chamado Vila dos Confins, em que ele retrata a confecção da eleição, o voto lá no Brasil e no Mato Grosso, interior de Minas, Mato Grosso, lá nos anos 30. Até lá pelos anos 80 não mudou nada, era exatamente igual. A eleição era uma complicação danada e depois a apuração era uma novela, né? Era uma novela. Vários meses, tirava o voto da urna, lia, o outro anotava e o outro anotava no mapa. E era vários dias? Era 15 dias. A eleição mais longa de Mato Grosso, nesses anos que eu moro aqui, foi a primeira em 78, quando foi a primeira eleição para o novo estado pós-divisão. Ela foi ali no Colégio Nílio Póvoas, na rua Diogo Domingos Ferreira, perto da antiga Semate, né? Ali ficou 15 dias. 15 dias. 15 dias. E de noite para manhã, os mapas, a interferência de alguns ETs extraterrestres, de si, os números não embaralhavam de novo. Então havia muitas fraudes na apuração. A fraude. E também tinha uma coisa muito interessante, isso acho que não é do tempo do Nilson, que vocês são mais novos, mas no meio do dia estava um burburinho para a apuração, porque tem que rever, aí mexer nos mapas todos. Aí eram os acertos, esses acertos eram tudo entre aspas, pressões políticas e com frequência pressões financeiras. O resultado da eleição era absolutamente inseguro. E o que mudou de lá para cá, Nilson? Primeiro dizer para o Onofre que eu não sou tão novo assim. Eu fiz a eleição de 96 no município de Guiratinga e ainda peguei o voto manual. Aquela eleição foi a primeira eleição que tivemos na urna eletrônica, mas somente na capital e nos municípios com mais de 200 mil eleitores. No caso de Guiratinga, o voto ainda era manual, então eu peguei ainda o voto manual com todas as fraudes que eram possíveis. Por exemplo, era muito comum você pegar uma cédula e ter a identificação do eleitor. Como que ele se identificava? Dizia assim, você quer vender seu voto? R$50. Ok. Então você vai lá e desenhava um coração. Se a pessoa achasse uma cédula na contagem com o coração, é sinal que você votou em mim, aí eu te pago R$50. Então a gente tinha que anular aqueles votos porque não pode identificar o seu voto. Então assim, eu fui treinado na época para poder identificar esse tipo de situação. A gente tinha, por exemplo, o voto de corrente, né? Um candidato ia bem cedo votar e ele pegava uma cédula verdadeira, original, e ele votava numa cédula falsa e depositava na urna de lona a cédula falsa e ele saía da sessão com a cédula verdadeira. Mas aí, o que isso adianta? É porque depois ele preenchia essa cédula verdadeira e ele comprava o seu voto. Quer vender o seu voto? R$50. Ok. Eu vou te entregar uma urna já preenchida, uma cédula preenchida. Se você trouxer uma cédula em branco, é porque você depositou a verdadeira preenchida lá. E aí você usava essa aí para fazer, na sequência, a fraude. Tinha um escritório paralelo de votação. Então, em que pese eu não ser tão experiente como você, se eu tenho de idade mais ou menos o que você tem de experiência no jornalismo mato-grossense, mas assim, eu vivenciei um pouquinho de tudo isso. Além disso, eu sempre digo o seguinte, nós precisamos conhecer o passado para poder projetar o futuro. É impossível você programar o futuro do pleito eleitoral sem conhecer o passado para não cometer os mesmos erros. Vou dar um exemplo para o senhor.
muita gente questiona o seguinte, nós deveríamos votar pelo celular, deveríamos votar pela internet, por que isso não acontece? No passado, bastante distante, o voto era aberto, ou seja, não era voto secreto como hoje é. A Constituição ela determina que o voto é secreto, mas antigamente não era assim. Então, com o voto em descoberto, permitia que o coronel ele assistisse em quem você iria votar. Então, era o chamado voto de cabresto. Ao saber quem você vai votar, se você não votasse no candidato que ele indicou, ele podia te matar, ele podia te demitir. Eu nasci no interior de Minas e eu sempre fui muito atento à política. E os coronéis lá eram muito fortes, né? Qualquer lugar tinha os seus coronéis, qualquer vilarejo tinha os seus coronéis, quanto mais no plano nacional. As pessoas tinham uma cédulazinha de papel assim, de uns 10 por 15, já vinha impressa para deputado federal, para deputado estadual, governador, senador, presidente e vice-presidente. Vice-presidente também, ele era votado separado. Era votado separado. Isso Então, nos anos 50, nos anos 50. Aí você colocava aquela cédula, você recebia na fila, ou levava ela dobradinha no bolso, ou recebia na fila, assim, olha, botava um dinheirinho no seu bolso e troca a cédula. Deixa eu me dar essa daqui, então aqui é minha. Então a fila era um auê, né? E enfiava aquela cédulazinha na urna e depois, quer dizer, uma cédula impressa. Então a fraude, depois na hora de leitura também lia-se o que queria. Então hoje nós temos tecnologia, por exemplo, para votar pela internet. E por que não votamos? Por um motivo simples. Se o voto fosse pela internet, por exemplo, o patrão podia dizer para os seus empregados, olha, domingo tem eleição, eu quero que todos os meus empregados estejam aqui no domingo para votar da internet da empresa. E quem não votar no meu candidato, na segunda-feira já está demitido. Ou seja, porque o voto seria novamente indescoberto, né? E nós voltaremos a ter o voto de cabresto. Mas então, a gente falou aqui, Nilson, a gente falou do passado, que era um passado obscuro, um passado que tinha muitas possibilidades de fraude com a contagem manual, e falamos de um passado recente com a urna eletrônica que vem se aprimorando, não é a mesma urna que a gente usou lá há 20 anos atrás. Mas o que eu quero saber de você, por que a Justiça Eleitoral diz que é impossível, que é difícil fraudar a urna? Por que o voto eletrônico, o processo eletrônico de votação é seguro? Então vamos lá. Você consegue explicar para as pessoas que estão em casa de uma forma assim bastante didática? E aqui fora tem uma lenda, usando a expressão sua, tem uma lenda de que a urna não é confiável 100%. Primeiramente é o seguinte, nós da Justiça Eleitoral, nós tínhamos muita vergonha das eleições antigamente, que a gente sabia que eram fraudadas. E a gente precisava fazer uma coisa, a gente não podia ficar simplesmente vendo toda a fraude acontecer, porque não éramos nós que apurávamos os votos, eram os escrutinadores que faziam essa contagem, os mapas de votação que eram todos manipulados, e a gente precisava criar um mecanismo. Então, o primeiro protótipo do que veio a ser no futuro a urna eletrônica foi criado em Mato Grosso. Você deve lembrar disso, Onofre? Luiz Roberto. Capitaneado pelo Luiz Roberto da Fonseca, foi meu primeiro chefe no Tribunal Eleitoral, e tenho muito orgulho disso. A gente precisou criar mecanismos para tentar combater tudo isso. Então, a urna, na verdade, ela não surge para fraudar a eleição, ela surge justamente para combater a fraude. Antes de entrar na sua pergunta, Mariane, é importante dizer o seguinte, muita gente questiona, mas se a urna fosse boa, a Noruega tinha urna eletrônica também. Os Estados Unidos. Os Estados Unidos, por que lá não tem urna eletrônica? Primeiramente, eu queria dizer que nos Estados Unidos tem. É que nos Estados Unidos, diferente do Brasil, lá é uma confederação e não uma federação. O que isso significa? No Brasil, nós temos uma federação que a lei eleitoral, assim como a lei penal, ela é única em todo o país. Ou seja, temos urnas em Mato Grosso, como temos em São Paulo, temos no Acre, em qualquer lugar do Brasil. Nos Estados Unidos, não. Cada estado é como se fosse um país, né? Então, cada um tem sua própria lei eleitoral, sua lei penal. Então, tem estados que têm pena de morte, tem estados que não têm pena de morte. Da mesma forma que tem estados que têm urna eletrônica e tem estados que não têm. Atualmente, dos 50 estados americanos, 27 têm urna eletrônica. Agora, alguns países realmente não têm urna. Por exemplo, a Noruega não tem. Por quê? Por um motivo simples. As pessoas lá não foram nem fila. Não há corrupção no país. A urna, na verdade, ela surge para combater a corrupção. Se nós não fôssemos um país corrupto, nós não precisaríamos da urna eletrônica. Se a gente fosse como a Noruega, o TRE jamais teria inventado a urna eletrônica. Na verdade é o seguinte, na Noruega você compra um bilhete de metrô e você tem que colocar no seu bolso, porque não tem catraca para você colocar. Aqui no Brasil, além de ter catraca, ainda tem um fiscal para ver se não vai pular a catraca. Então, assim, vivemos num país que, infelizmente, é um país corrupto. E a urna surge para combater esse mal da corrupção. Em relação à urna eletrônica, nós temos diversos mecanismos de controle para tentar minimizar as possibilidades de fraude e criar mecanismos de auditoria na urna. O primeiro mecanismo que eu gostaria de destacar é o seguinte. No calendário eleitoral que já foi aprovado, existe um determinado
momento em que o software da urna ele é aberto a todos os partidos políticos, ao Ministério Público, à OAB e às universidades, para que eles possam olhar o código-fonte da urna e verificar se não tem um código malicioso, do tipo, se vota igual a 95, grave 48. Então, para evitar esse tipo de código, é aberto para que todos possam ver. Ao verificar que não tem nenhum código malicioso na urna, esse software é compilado para gerar o código a linguagem de máquina para ser colocado na urna. E isso é assinado digitalmente por meio de um token pelos partidos políticos, pelo Ministério Público, pelas universidades e pelo próprio TSE. E aí permite que quando a gente receba uma cópia desse software aqui, a gente tenha como conferir se esse é o mesmo que foi assinado pelos partidos políticos lá em Brasília, nessa cerimônia de auditoria. Outro exemplo de um mecanismo de controle que a urna tem, que a gente não tinha antes. Hoje, nós sorteamos 2 urnas da capital e 2 urnas do interior no sábado, véspera da eleição, que é no domingo. O tribunal vai buscar essas urnas, muitas vezes de avião, sorteia uma urna em Guiratinga, vai de avião buscar uma urna em Guiratinga, sorteia uma urna em Sinop, vai buscar em Sinop a urna, traz para Cuiabá uma urna verdadeira que estava sendo preparada e já no local de votação para ser utilizada. O tribunal ele vota em cédulas de papel, depois essas cédulas são digitadas na urna, a mesma cédula que estava aqui, nós contamos a cédula de papel e depois a gente vê o resultado que sai da urna. E esses números sempre bateram, não só em Mato Grosso, mas em todo o Brasil. E acompanhada também pelo Ministério Público, por Ministério Público, partidos políticos, OAB, e tudo é filmado e depois é documentado e guardado no tribunal. Quem quiser ter acesso a esses vídeos, eles podem pedir ao TRE, que o TRE vai fornecer a documentação de toda essa auditoria. Existem outros mecanismos de controle que eu teria que ser um pouco mais técnico, que não caberia agora no programa de televisão nós explicarmos questões mais técnicas. Mas, em linhas gerais, o hardware da urna não é um computador convencional como a gente compra na loja. Ele tem mecanismo de controle por hardware para evitar que a gente insira um pendrive que altere a programação da urna. Tá? Se você tentar fazer isso, a urna é inutilizada, de forma que você não consiga utilizar para outros mecanismos. E o TSE, inclusive, ele faz o chamado teste público de segurança. No ano anterior às eleições, ele abre para que equipes de hackers, normalmente vinculadas às universidades... Aliás, o TSE convida hackers do mundo todo a invadir esse sistema. E ele paga, inclusive, diárias e passagens para que essas pessoas possam ir a Brasília e, durante uma semana, ele abre a urna e permite que, com os computadores, as pessoas possam acessar a urna. É claro que no dia da votação ninguém vai poder abrir a urna, mas dá um acesso privilegiado a essas pessoas para tentar invadir a urna. E se eventualmente for identificado alguma impropriedade, isso é corrigido para que nas eleições já não tenham mais. Por isso que o teste é feito um ano antes, para que haja tempo das equipes de desenvolvimento do próprio TSE corrigirem essas falhas. E até hoje ninguém conseguiu chegar até o voto. Ninguém conseguiu chegar ao voto e nem identificação do voto. E é importante dizer também o seguinte, muita gente fala, porque a empresa A, a empresa B que fabricou a urna e tal. Primeiro que o hardware da urna não faz muita diferença. O que faz a diferença é o software. E o software da urna não é terceirizado. O software da urna é desenvolvido pelos servidores, pelos técnicos do Tribunal Superior Eleitoral. Ninguém de fora interfere na urna. A única coisa de fora da urna de software é o sistema operacional, que bem antigamente usava o Windows CE, que é uma versão light do Windows, e como o Windows não é um software de código aberto, isso foi trocado pela versão Linux. Então hoje o sistema operacional da urna é Linux, que tem um código aberto, qualquer um pode ter acesso a saber se tem um código malicioso ou não dentro do sistema operacional da urna eletrônica. Nós vamos para um rápido intervalo e depois, Onofre, a gente vai vir com aquela pergunta que todo mundo faz. É possível, no caminho do voto, que as pessoas acham assim, depositou o voto, tudo bem, mas no caminho do voto pode ter alguma alteração. É possível alterar, inclusive através pela internet? Nilson vai explicar para a gente. No próximo bloco, a gente desvenda mais esse mito e conta a verdade para você. Não saia daí, aguarde que o bate-papo tá bom. Voltamos com Cidadania em Debate e hoje nós falamos sobre mitos e verdades em relação ao processo eletrônico de votação. Estou aqui com o Onofre Ribeiro e com o Nilson Fernando Gomes Bezerra, que é diretor-geral do TRE. O Nilson estava comentando que a urna eletrônica é segura, que o software da urna é desenvolvido pelo próprio TSE, mas persiste uma dúvida, né, Onofre? Qual é o caminho do voto? Nesse caminho do voto, entre a urna eletrônica e a totalização, é possível acontecer alguma fraude e por quê?
Primeiramente, dizer que no dia da eleição, após as 17 horas, quando é encerrado o processo de votação, depois que todos os eleitores votam, é encerrada a eleição e é emitido o boletim de urna. Esse boletim de urna ele pode ser emitido em até 10 vias. E a ideia é que No local da votação? No local de votação. Ou seja, na própria urna eletrônica, a apuração é feita ali, just in time. Uma das vias é orientado... Os partidos políticos é que acompanham. Uma das vias é fixada na própria entrada da sessão eleitoral, para que qualquer eleitor possa ver o resultado daquela sessão eleitoral, e é entregue uma via para cada um dos fiscais de partido que estão presentes. E uma das vias é encaminhada para a Justiça Eleitoral para a apuração. É encaminhado também o pendrive com o resultado da eleição. A própria urna imprime? É a própria urna, tem uma impressora que ela imprime o resultado. Chama-se BU, boletim de urna. Né? Isso após as 5 da tarde. Você não consegue emitir o boletim de urna antes das 5 da tarde, né? Porque a eleição vai até as 5 horas. E aí você pode imprimir quantas vias quiser até o limite de 10. Por que 10? Porque a impressora é pequena, tem uma bobina pequena que não consegue imprimir muitas vias. Então isso é entregue a cada um dos fiscais de partido presentes, uma via fixada na sessão eleitoral e uma via encaminhada para o juiz eleitoral. E por que precisamos dessa via? Porque vai um pendrive. Se eventualmente esse pendrive der um problema e não conseguir ler, você pode digitar o resultado que estava naquele boletim de urna. E é importante dizer... Quem é que trabalha com pendrive? O pendrive, ao chegar na sessão eleitoral, o juiz, no local de apuração, o juiz vai receber o pendrive no computador e vai receber os votos e vai transmitir ao Tribunal Eleitoral. Mas cada urna tem um pendrive? Que esse juiz, quando o servidor chega lá, o servidor que eu digo, os mesários. São vários mesários. Não é uma pessoa que manipula e circula com esse pendrive. São vários mesários. E quando esses mesários chegam até o juiz está rodeado do Ministério Público, dos fiscais dos partidos. Mas cada urna tem um pendrive? Cada urna tem um pendrive. Só que não é um pendrive comum. É um pendrive que é chamado memória de resultado. É um pendrive específico da Justiça Eleitoral, que tem um hardware da Justiça Eleitoral. Então a urna verifica, esse, entre aspas, pendrive, é um pendrive oficial da Justiça Eleitoral? Se sim, ele grava o resultado da eleição naquele pendrive. Se tentarem colocar outro pendrive, ele a urna não aceita, entendeu? E aí grava e você recebe no computador e transmite ao TRE. Aí vem a pergunta, alguém no TRE poderia manipular e trocar esse resultado? Digamos que fosse possível, seria facilmente identificada a fraude, por quê? Porque eu tive o resultado lá da sessão eleitoral, se alguém mudar o resultado no caminho, eu posso mostrar que a mentira, aqui ó, eu tenho o resultado do voto no caminho ele vai por internet, né? Ele vai na intranet. Na semana da eleição, todos os computadores do TRE são desconectados da internet e eles ficam interligados somente internamente. Ou seja, nós não temos... Eu não consigo acessar o seu site, por exemplo, no domingo da eleição, Onofre, entendeu? Eu consigo acessar só na semana anterior à eleição. No domingo da eleição, todos os computadores do TRE estão desconectados da internet. Mas nesse trajeto da urna para chegar lá no TRE, ele não tem risco de alguma... Mas digamos que tivesse o risco, digamos que alguém manipulou, digamos que um servidor do TRE conseguisse manipular, não é possível, mas digamos que ele conseguisse manipular o voto. Seria facilmente identificado, porque você ia mostrar o boletim de urna, olha, no boletim diz que o Joãozinho teve 30 votos. E aí, aqui nessa sessão, está parecendo que ele teve só 10, alguém tirou 20 votos dele. Se a gente tivesse manipulado esses votos, seria facilmente identificado. Isso nunca aconteceu em lugar nenhum do Brasil, em nenhum tribunal, nenhum município, em eleição nenhuma nos últimos 20 anos. E lá no TRE, qual é o caminho agora? O PSDB, na última eleição presidencial pediu uma auditoria. Foi. E fez um barulho enorme no pedido da auditoria. E não fez nenhum barulho quando saiu o resultado da auditoria. Porque o resultado não apontou fraude nenhuma. Foi realizada a auditoria, realizada por uma empresa independente, contratada pelo próprio partido, e o resultado foi que não encontraram nenhum indício de fraude. Algumas urnas do TRE, inclusive, foram auditadas, entraram nesse processo de auditoria. Sim, foram urnas do Brasil inteiro, ou seja, foi estatisticamente, por um critério definido pela empresa e pelo próprio PSDB, eles selecionaram urnas por todos os tribunais do Brasil. Então nós encaminhamos para eles as urnas que eles quiseram que fossem encaminhadas para a auditoria. Não fomos nós que escolhemos as urnas que seriam auditadas, foram eles que selecionaram quais urnas eles queriam auditar. E se quisessem auditar todas, a gente também abriria todas. As urnas, inclusive, elas ficam, depois das eleições, durante 90 dias bloqueadas para uso. Nós não podemos fazer nenhum tipo de manutenção na urna, não colocamos nem para carregar na tomada. Elas ficam
lacradas e guardadas no depósito na Casa de Democracia, ao lado do TRE, entendeu? Só pode mexer nas urnas depois de 90 dias, caso não tenha tido nenhum pedido de averiguação durante esse período. O Onofre falou uma coisa interessante aí. E a internet, né? Pois é, a internet... Onde é que entra a internet? Porque tem muita gente que fala nas mídias sociais, olha, quando entra na internet, é ali que eles manuseiam à distância. Qual que é a relação da urna com a internet? A urna é ligada à internet em algum momento? Ou não só a urna, mas os votos, o caminho do voto, quando ele percorre até chegar na totalização, ele segue pela internet, por essa via? Muita gente diz assim, olha, o cara consegue invadir até a NASA, consegue invadir o Pentágono, vai invadir uma urna eletrônica, a coisa mais fácil do mundo. Realmente, se a gente conectasse a urna na internet, seria fácil invadir. Mas a urna não está na internet, a urna está totalmente offline. A urna funciona, por exemplo, na aldeia indígena. Alguém acha que tem internet na aldeia indígena? Não tem, entendeu? Então a urna funciona totalmente desconectada. Após esse processo, tudo que acontece depois da apuração, se eventualmente for manipulado, é facilmente descoberto, porque o boletim de urna saiu na sessão eleitoral. Então não há preocupação em relação a depois que sai. Nilson, quando chega lá no TRE, aqui em Cuiabá, aqui em Mato Grosso, juntaram todas as urnas, centralizou aqui. E agora? Então, na verdade, assim, o resultado ele chega muito primeiro que a urna. O resultado é transmitido via intranet, né? Ou seja, uma rede interna da Justiça Eleitoral, é transmitido para cá, nós totalizamos imediatamente e divulgamos o resultado. Só que as urnas ficam guardadas para uma eventual auditoria, caso algum partido solicite. E o presidente da República está lá em Brasília, a centralização no TSE, como é que faz? No exemplo da Presidente da República, o voto que passa por aqui, nós não totalizamos o voto para a Presidente da República. Nós simplesmente encaminhamos ele nessa mesma rede da intranet para o TSE. E o TSE totaliza os votos da Presidente da República. Também não tem internet? Também não tem internet. É uma comunicação direta entre o TRE e o TSE. Pela uma comunicação privada e a gente chama de túnel de segurança entre nós e o TSE. Mas mesmo que pudesse manipular o voto, digamos que pudesse manipular nessa comunicação, que fosse pela internet, pudesse manipular, volto a repetir, o resultado da sessão eleitoral, se ela for modificada, você consegue provar a fraude. Olha, na sessão 37 da primeira zona, o Joãozinho teve 30 votos e agora está aparecendo só 10. Ora, alguém mexeu no meio do caminho, entendeu? Então a grande sacada é a impressão do boletim de urna às 5 horas da tarde do domingo das eleições. Ou seja, antes de se transmitir ao juiz, você já tem o resultado daquela sessão eleitoral. E qualquer eleitor tem acesso. Basta ficar esperando até as 5 da tarde, porque quando terminar as 5 da tarde vai fixar na entrada da sessão dele o resultado daquela sessão eleitoral. Onofre, eu queria saber de você, você acabou de falar aqui no intervalo, enquanto a gente conversou, que você acredita muito nas gerações futuras, né? Sim, nessa geração índigo que veio aí para trazer boas novas para o mundo. Você acredita que um dia o Brasil estará livre de corrupção e as pessoas estarão mais conscientes a ponto da gente implantar o voto pela internet e as pessoas não tentarem fraudar? Mariane, eu venho estudando esse assunto das gerações novas, tanto do ponto de vista sociológico quanto do ponto de vista espiritual. Eu sou muito ligado nessas áreas. É uma geração que vem com um chip cuja principal característica é a ética. Eles vêm com uma ética diferente. Quem manda esses meninos para cá, que nascem nossos filhos, no meu caso, nascem nossos netos, manda sabendo que o mundo passa por transições. E agora é uma grande transição mundial monstruosa. E no Brasil, a gente está vendo que o país aparentemente está morrendo. Não, está morrendo um país velho para nascer um país novo. E esses meninos estão vindo com um chip novo. A Operação Lava Jato, por exemplo, é tudo dessa geração que nasceu por volta de 80, de lá para cá. E os que estão nascendo agora, você está falando da sua filha de 13 anos, eu tenho um neto de 3 anos, é uma monstruosidade a cabeça deles. Eles trazem um conceito de ética muito diferente, muito. E eles não se ligam em nenhum dos nossos paradigmas, família, autoridade, medo. Eles não têm essas coisas. Eles vêm livre, software livre. Eles vêm com software livre. Eles vêm com um software quebrador de tudo quanto é coisa que formalizou a nossa geração. Então, eles vão fazer um país novo, muito diferente. E aí entra uma outra coisa. O Brasil, por que está passando por essa fase tão ruim até agora? Você me dá mais um minuto? Te dou. Está passando por uma fase tão ruim como está passando. Está lavando a escadaria do país. Porque este país tem um papel no futuro muito especial, no papel do mundo, futuro do mundo.
tanto do ponto de vista espiritual, quanto do ponto de vista mesmo civilizatório. E essas crianças eu não sei se alguém vai concordar comigo ou não, mas eu acredito piamente nisso, são espíritos muito antigos, que já vieram, vivenciaram, e vem agora na transição do mundo para um futuro extraordinário, né? Que está vindo aí dentro de 5, 6, 10 anos. Na verdade, o futuro já começou. Começou quando? Começou no desmonte desse Brasil que nós estamos vendo agora. O desmonte já é futuro. Nós estamos virando a página. Só que a página está assim, ó, ela não está mais aqui e ainda não chegou aqui, ela está aqui. É o pior momento, né? O momento do caos. Quando você não está na ordem velha, ainda não chegou na ordem nova. Então, o sofrimento é necessário. O caos é necessário, né? O caos eu fiz é essa necessário. pergunta porque eu gostaria de saber também do Nilson. Por que as pessoas hoje ainda não podem votar pela internet remotamente lá da sua casa, por exemplo? Já que a justiça eleitoral é tão moderna, eles questionam, então por que a gente não pode votar de casa? Primeiro, complementando o Onofre aqui, a transição também está acontecendo na justiça eleitoral. Eu sempre digo o seguinte, que a transição da modernização do pleito eleitoral ele aconteceu desde 86, quando nós fizemos o grande recadastramento de eleitores no Brasil e tivemos um cadastro único de eleitores unificado. E agora vamos concluir esse ciclo em 2022, quando a gente conseguir concluir a revisão do eleitorado e a biometria em todos os brasileiros. Aí sim, nós vamos ter uma eleição muito mais segura do que ela é hoje. E aí nós vamos contar a eleição antes e depois desse processo, desse ciclo, que começou em 86 e vai terminar em 2022 somente. Em relação à sua pergunta, Mariane, é importante dizer que a gente precisa conhecer o passado para poder projetar o futuro. Nós podemos cometer novos erros, mas jamais cometer os mesmos erros do passado. No passado, o Onofre não vai lembrar disso, porque é um passado um pouco mais distante do que a sua experiência, Onofre, mas num passado um pouco mais distante, nós tínhamos, por exemplo, o chamado voto de cabresto. O que era o voto de cabresto? Era o voto em aberto, ou seja, antigamente o voto não era secreto como ele é hoje. E aí qualquer um poderia entrar na cabine de votação e acompanhar em qualquer pessoa que fosse votar. E os coronéis costumavam entrar e ficar vendo em quem seus empregados ou seus copinchas iam votar. E se eventualmente você não votasse no candidato indicado pelo coronel, você poderia ser morto na segunda-feira, você poderia perder o emprego, você poderia ser banido da cidade. Então o poder dos coronéis é um poder muito grande, graças à identificação do voto. O voto pela internet, do ponto de vista tecnológico, já seria possível na data de hoje. Só que, infelizmente, do ponto de vista sociológico, a gente não pode implementar. Por quê? Porque senão a gente poderia ter uma situação como, por exemplo, um patrão hoje em dia que convoca todos os seus empregados para no domingo da eleição comparecer até a empresa para poder votar dos computadores da empresa. E quem não votasse no candidato indicado pelo patrão estaria demitido na segunda-feira. Ou seja, o patrão de hoje seria o coronel de antigamente. Então a gente teria velhos mecanismos, velhas práticas usando uma estrutura nova uma tecnologia moderna. Então, só tem um caminho de mudar isso, é mudar a cabeça. E mudará com as gerações novas, que elas vêm com uma ética que não tolera desvios. Na Islândia, Noruega, Dinamarca e Suécia, a Escandinávia, eles estão num grau de educação muito evoluído, dedicaram muito agora. É um exemplo no mundo assim, da educação mais humanista. E eles estão mexendo na cabeça das pessoas pelo aspecto da ética. Não transija jamais. E isso replica no futuro. Nós vamos falar novamente sobre a ética no próximo bloco, porque a gente tem uma dúvida. Muitos jovens hoje que ressaltam a questão da ética falam, olha, eu não vou votar, eu vou anular o meu voto, porque se eu anular o meu voto, eu vou forçar a justiça a anular também o voto. E aí, de novo, em ano eleitoral, começam a circular esses boatos, esses mitos pela internet. Afinal de contas, se mais de 50% dos eleitores anularem o voto, se 70% dos eleitores, 80% anularem o voto, a Justiça Eleitoral vai ter que anular a eleição e convocar novos candidatos? Será que isso é verdade? No próximo bloco, a gente explica isso para você. Não saia daí. Voltamos com Cidadania em Debate, discutindo hoje mitos e verdades no processo de votação. Mitos e verdades nas eleições em geral. Para você que começou a nos acompanhar agora, nós já discutimos uma série de mitos e verdades em relação às urnas eletrônicas. E este bloco, a gente quer falar para o eleitor
que dissemina e que propaga o voto de protesto. Muita gente fala assim, olha, eu não vou votar, e se você também não votar e a gente formar uma corrente, se mais de 80%, se mais de 70% dos eleitores não votarem, a Justiça Eleitoral vai ser obrigada a cancelar esta eleição. E mais, tem gente que diz assim, além de cancelar a eleição, a Justiça Eleitoral vai ter que convocar outros candidatos, porque esses não foram aceitos pela sociedade. Será que isso é verdade? Eu pergunto para o diretor-geral Nilson Fernando. Nilson está com a gente aqui, diretor-geral do TRE. Nilson, é verdade que a Justiça Eleitoral seria obrigada a cancelar a eleição? Na verdade, isso é mais um mito. O que acontece é o seguinte, se eventualmente um candidato que comprou votos e ganhou a eleição com mais de 50% dos votos, tiver os votos anulados judicialmente, aí sim a eleição é convocada e esse candidato que deu causa à realização de novas eleições, ele não pode ser candidato, porque ninguém pode se beneficiar da sua própria torpeza. Agora, o voto nulo, como eu sempre digo, não serve para nada. Ele só serve para valorizar o voto de quem está votando em algum candidato. Por quê? Nós estamos em 3 pessoas aqui. Se nós 3 votássemos, meu voto vale 1/3 dos votos. Se eventualmente o Onofre anular o voto dele, o meu voto passou a valer 50%. Ou seja, ele valoriza o meu voto. Então, o voto nulo do Onofre valoriza o meu voto. Então, o voto nulo só serve para valorizar o voto de quem votou em algum candidato. E é importante dizer o seguinte, se somente 10% dos votos foram válidos, quem tiver a maioria dos 10% vai ser eleito e vai governar para todos os 100%, inclusive dos que votaram nulo. Então, ou seja, voto nulo não anula a eleição. Não anula, porque a Justiça Eleitoral considera, na hora de computar os votos, a Justiça Eleitoral isola, ou seja, ignora os votos nulos, os votos em branco e considera só os válidos, é isso? Sim. Na verdade, o voto nulo não é contado como voto válido e, consequentemente, não conta para fins de apuração de resultado. Simplesmente é desprezado esse voto e não anula sob nenhuma hipótese as eleições. Nem o voto branco. E nem o voto em branco. Nem o Agora, voto branco também não serve para nada. Não. O Onofre deve saber um caso sobre o voto branco, né? A gente andou conversando sobre a eleição de 90, né? Onde o Dante de Oliveira foi o mais votado. Você podia comentar um pouquinho sobre isso, Onofre? O Dante foi candidato a deputado federal e logo depois das diretas já ele era um monstro, né? Ele tinha sido eleito prefeito de Cuiabá e foi eleito com votação monstruosa, candidatou-se a deputado federal e não foi eleito. por quê? Porque faltou legenda. Aí, como é que era o mecanismo, acho que você pode explicar melhor. Na verdade é o seguinte, é que antigamente, ou seja, na eleição de 90, o voto branco, ele computava como voto válido. Então, além dos votos em candidatos, os votos em partidos políticos, que são os votos de legenda, o voto branco também computava como voto válido. O que significava isso? Que muita gente que era analfabeto, o cego, por exemplo, que não conseguiam votar, eles entregavam em branco simplesmente a cumprir sua obrigação de comparecer ao local. Como eu não sei escrever, eu entrego em branco. Mas então, válido para quem? Para quem estava na frente? Tinha um grande número de votos brancos, né? E aí isso fazia com que o quociente eleitoral aumentasse muito. Então, apesar do Dante Oliveira ter sido o candidato com maior proporção de votos no Brasil, ele não foi eleito por quê? Porque a sua legenda, o seu partido, não conseguiu alcançar o quociente eleitoral. Fazendo uma... Naquela época, me permita, parece-me que o eleitorado era 432 mil, me parece que era isso. Ele teve 52 mil votos, não foi eleito. No entanto, o Travassos tomou posse com 8 mil votos. Por uma outra coligação. Porque apenas uma única coligação naquela eleição conseguiu alcançar o quociente eleitoral. Então aquela coligação, ela levou todas as 8 vagas para deputado federal. E o Dante Oliveira, que foi o mais votado, ficou de fora. Criando uma distorção absurda. Mas o voto branco, que naquela época contava para o quociente eleitoral, atualmente não conta mais. Atualmente, somente o voto dado para candidato e o voto dado para partido, que é o voto de legenda, são os votos que contam como votos válidos. Isso fez com que o quociente eleitoral baixasse e permitisse que os partidos menores, como é o caso do Dante, que concorreu pelo PDT, né? Foi pelo PDT. Eles permitissem agora que partidos menores consigam, em algumas situações, alcançar o quociente eleitoral. Então isso democratizou ainda mais a eleição e aí ficou esse mito de que o voto branco vai para quem está na frente, porque na verdade aquela coligação que conseguiu naquela época eleger todos os 8 deputados era a coligação da direita que estava no poder. Então deu essa impressão e se comenta isso até hoje, mas na verdade é porque o voto branco contou para voto válido e hoje não conta mais. Resumindo, não adianta anular o voto, não adianta votar em branco. O que é que anula a eleição, Nilson?
de verdade? Quem que é capaz de anular ele? Como anulou no Amazonas? O que anula uma eleição? Só quem anula uma eleição é o Poder Judiciário Eleitoral, ou seja, é o juiz eleitoral que pode cassar o registro de uma candidatura, ele pode indeferir o registro de uma candidatura, ou seja, ele pode, por uma ficha suja, por exemplo, tirar um candidato fora da eleição, e se esse candidato insistir em candidatar, ele vai candidatar subjúdice. Caso você vote nesse candidato que está subjúdice e depois de chegar ao TSE, ele tiver sua candidatura indeferida, por exemplo, todas as pessoas que votaram nele podem ter seus votos anulados judicialmente. Se os votos foram anulados judicialmente e esse candidato tiver a maioria dos votos, você pode anular a eleição. Lembrando que uma eleição só é anulada na eleição majoritária, prefeito, governador e presidente da República. No caso da eleição proporcional, não se anula uma eleição sob nenhuma hipótese, nem mesmo por decisão judicial. Mas digamos que aqui em Mato Grosso este ano tem eleição de governador, quem é que anularia eventualmente uma eleição de governador? Somente se o candidato mais votado tiver, por exemplo, compra de votos. Se ele comprar voto e a Justiça Eleitoral identificar tudo isso, ela pode cassar a sua candidatura. E essa cassação de candidatura, se ele for o mais votado, ela pode anular a eleição. Aquele caso de Mirassol do Oeste, por exemplo, que eleição municipal, teve eleição suplementar esse ano. Mirassol, Alto Taquari, e lá no Araguaia, um lugar que eu não me lembro onde. Primavera do Leste também. Primavera do Leste, Esses candidatos receberam mais de 50% dos votos. Sim. Quando o candidato recebeu mais de 50% dos votos e a Justiça Eleitoral anulou os votos atribuídos a ele, aí a própria Justiça Eleitoral realiza a nova eleição. Então, no caso de Mirassol, que foi o primeiro caso que você citou, o candidato que foi o mais votado na eleição convencional, ele teve a candidatura indeferida pelo juiz, mas ele insistiu em ser candidato mesmo assim, e ele candidatou subjúdice. Quando transitou em julgado a situação dele no TRE Mato Grosso, ele perdeu, anulou os votos dele, e aí anulou judicialmente os votos dele, então, como ele era mais votado, teve que fazer novas eleições. Se ele não fosse mais votado, aí não teria novas eleições. O caso de Primavera foi compra de voto, né? Foi cassação de registro do candidato em virtude de ilícito eleitoral. Sim. E se a gente chega numa eleição, Onofre, e se o eleitor chega na urna no dia da eleição e ele diz, não quero votar em nenhum candidato que está aí. Eu gostaria de ouvir o mestre Onofre. O que você faria se você estivesse diante de 2 ou 3 alternativas e não gostasse de escolher nenhuma, mas você sabe que o caminho não é nem anular e nem votar em branco? Não sei o que eu faria, não. Eu juro que eu não sei o que eu faria. Porque há eleições realmente que o eleitor fica sem muitas opções, não é? Tem uma opção de votar no partido, não tem? Sim, o voto de legenda. No caso, somente dos candidatos para proporcional. No voto majoritário, você tem que votar em algum candidato. Então, se eu não quiser, digamos que tenha candidato A, B, C e D, eu não quero votar em nenhum dos 3 porque eu não acho que representa. O que eu faço? Eu tenho uma proposta bem diferente. Muita gente, em virtude da corrupção que nós vivemos no Brasil atualmente, fala em renovar a política. Só se renova a política se você votar em novos candidatos. E só existirão novos candidatos, porque para ser candidato você tem que ser filiado a partido político, se as pessoas se filiarem a um partido político. Pelo calendário eleitoral, o mês de abril é o prazo final para que você possa se filiar a um partido. 6 meses antes da eleição, você tem que se filiar a um partido. Então, se você não está contente com os nomes que estão postos aí, Onofre, você tem que se filiar a um partido agora para você ser candidato. Ou se você não quer ser candidato, você tem que, junto com o seu grupo político, né, seu grupo de atuação, convencer alguém do seu grupo a se filiar a um partido para que ele possa tentar ser candidato nas próximas eleições. Então é importante dizer, se os candidatos que estão postos aí não são de seu interesse, você se candidate. Ou estimule alguém para se candidatar em seu lugar. Na hipótese de a gente não ter tido essa oportunidade de arranjar alguém, o que faz com esses 3? A gente vota nulo, vota O que você branco, faria, mestre Onofre? Eu gostaria de ouvir Onofre agora. Você já passou por essa situação? É a primeira pergunta que a gente quer saber. O Onofre já passou por essa situação? Não, nunca passei. Eu sempre tomei posição. Pelo fato de ser muito bem relacionado no mundo político, você sempre tem uma amizade, em geral uma amizade, né? Ou aquele que melhor representa. Eu não respeito muito a amizade, não. O que melhor representa. Porque eu tenho filhos, netos, né? Você pensa no futuro do país, eu olho para o futuro do país, do Estado, e não olho pela minha ótica só, não. Se for pessoa útil e é minha amiga, é nela que eu voto. Se não for, eu não voto nela, né? Porque eu fico pensando nos meus filhos, no filho dos outros, que tem menos
né? Menos possibilidade. Aí eu não sei o que eu faria nesse caso de não concordo com nenhum dos 3 ou dos 4. Mas, de qualquer forma, o eleitor que deixa de votar porque não concorda com os nomes que estão postos ali, ele simplesmente ele deixa para que outras pessoas escolham por ele. No momento que eu não quero escolher, eu deixo que todas as outras pessoas escolham por mim. E depois não adianta reclamar do resultado. Se você não participou do processo, como é que vai reclamar do resultado? Não está certo esse raciocínio, Onofre? Tá, aí tá certo. Eu diria o seguinte, Onofre, vou até usar uma expressão errada aqui, que minha professora de português me desculpe, mas eu diria o seguinte, eu vou votar no menos pior. Se não dá para votar no melhor candidato, pelo menos que se vote no menos pior, entendeu? É importante dizer que a gente tem que tentar intervir no processo eleitoral antes. A eleição não é só no dia do pleito. As pessoas têm que ter participação política, se filiem a um partido político, debatam com o partido político, indique alguém do seu grupo pessoal que você tem conhecimento que é uma pessoa honesta, correta e uma pessoa que tem condições de nos representar bem. Indique essa pessoa para ela ser candidata. Só se renova a política se a gente tiver novos nomes na política. E só é possível ser eleito por meio de um partido político. Então, as pessoas têm que procurar a política muito antes da eleição. A gente só lembra de política na semana da eleição, Onofre, e aí já é tarde. Aí já é tarde. E a gente lembra de política também quando a gente se depara com as fake news. Hoje nós estamos discutindo fake news e a gente acaba falando sobre conscientização do eleitor. Mas só para reforçar, é falsa essa notícia de que a Justiça Eleitoral anularia o pleito todo, a eleição toda, se todo mundo anular o voto ou votar em branco. Eu gostaria de saber do Nilson uma outra situação. Quando é que vai para o segundo turno e quando é que a gente escolhe já no primeiro turno um candidato? Existe muita notícia falsa também que circula. Como forçar a ir para o primeiro ou para o segundo? Você pode explicar esse processo? Posso sim. Mariane, na verdade, essas notícias falsas em relação a anular a eleição ou não são estratégias de campanha de alguns candidatos. Então imagine, por exemplo, que eu sou um candidato a prefeito, né? E eu tenho muitos votos num determinado bairro e no outro bairro não tenho voto nenhum. Então eu vou naquele bairro que não é meu curral eleitoral, que eu não tenho votos, e eu vou disseminar a notícia falsa lá de que vote nulo para anular a eleição. Porque aí, se eu não consigo ter o voto das pessoas, pelo menos eu faço com que o meu candidato, que é o Onofre, por exemplo, não consiga os votos onde ele tem base eleitoral. E já no bairro onde eu tenho muito voto, lá eu digo a verdade. Não, vá votar, compareça, eu vou estimular que as pessoas compareçam porque eu consigo ter voto. Então, na verdade, essas fake news são estratégias dos políticos para poder, dos maus políticos, né? Não de todos os políticos, mas para tentar, de alguma forma, influenciar nas eleições e conseguir ganhar o pleito de forma ilícita. Em relação ao segundo turno, primeiro eu sou a favor de que o segundo turno fosse em todos os municípios, né? Mas o Brasil escolheu para que só aconteça o segundo turno nos municípios com mais de 200 mil eleitores. Para quando se trata de eleições municipais, no caso. De eleições municipais. Nas eleições estaduais e nas eleições para presidente da República, se um candidato não tiver, para que não haja segundo turno, ele tem que ter sozinho a quantidade de votos igual ou superior ao somatório de todos os demais candidatos. Se ele tiver sozinho mais votos que todos os demais candidatos, é porque ele teve mais de 50% dos votos, e aí, nesse caso, ele é eleito em primeiro turno. Caso ele não alcance esse índice de 50% dos votos, ou seja, de sozinho ter mais do que o somatório dos demais candidatos, aí, nesse caso, os dois mais votados vão para o segundo turno. No caso da eleição municipal, em municípios com menos de 200 mil eleitores, a pessoa que estiver na frente, na eleição majoritária, ela vai ganhar a eleição, mesmo que ela tenha tido 30% dos votos, por exemplo, entendeu? Em qualquer percentual, desde que ela fique na frente do segundo colocado, ela está eleita. No caso de Mato Grosso, nós só podemos ter segundo turno para a eleição municipal na capital. A cidade de Várzea Grande, que é o segundo maior colégio eleitoral do Mato Grosso, ela tem pouco mais de 180 mil eleitores, ou seja, bem abaixo do número necessário para que tivesse o segundo turno das eleições. Ou seja, em Mato Grosso, somente na capital existe essa possibilidade, além de para governador e presidente da República. Nós estamos chegando ao fim do nosso programa, infelizmente, gostaríamos de ter mais tempo para debater, mas a gente vai voltar em outros programas discutindo mitos e verdades das eleições. Antes de concluir, Onofre, eu gostaria de saber alguma consideração final. Que mensagem você deixaria para o eleitor? Eu penso, Maria, eu já vi eleições, a primeira eleição que eu assisti com alguma consciência foi a do Juscelino Kubitschek em 56. Eu tinha 12 anos.
vejo essa eleição agora, deste ano, como uma eleição divisor de água do Brasil velho com o Brasil novo. Esses próximos 4 anos que nós vamos ter de governo agora vão ser muito decisivos na construção do país novo. Tem uma geração aí que está chegando ao poder e que está chegando com sangue novo, ética nova, e a gente vai ver enterrar muito rapidamente esse país velho. Porque essa eleição agora é uma eleição muito cidadã, muito, eu diria que é uma eleição civilizatória, de grande mudança. Eu torço para que você tenha razão, porque você é muito esperançoso, né, num país melhor. Eu agradeço a presença de vocês aqui. O Onofre já esteve aqui mais de uma vez, Nilson também. Está aqui um convite para que retornem, porque neste ano eleitoral ainda vamos discutir muito essas questões de fake news, vamos voltar a falar sobre orientações para o eleitor no dia da eleição, vamos voltar a falar sobre orientações para os candidatos no dia da eleição. A cada semana, a gente volta aqui a cada encontro com um novo tema para trazer informações para vocês sobre as eleições de 2018. Obrigada a você que ficou com a gente até agora e até o próximo programa.